Eu sou Vani Santos e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre maternidade atípica. Espero que gostem. É muito bacana, por quê? Porque o que me trouxe aqui é um assunto muito importante, delicado e bonito. Para quem aí é mamãe, deve gostar muito dessa parte, ou não, né? Que vive a maternidade romantizada ou a maternidade real. Existem inúmeros tipos de maternidade, né? Cada uma tem a sua característica, cada uma gosta da sua forma, vê a maternidade da sua forma. E hoje, na verdade, eu vim trazer para vocês a minha maternidade. Minha maternidade atípica. Exatamente. Bom, eu tenho 28 anos e sou mãe do Neto, um menino lindo de 6 anos de idade que tem acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. E hoje eu vim aqui no canal trazer para vocês a nossa história. Talvez não vai dar para contar tudo em um vídeo, então eu vou contar em alguns vídeos para vocês toda a nossa trajetória até aqui. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, e isso aconteceu, de certa forma, um pouco cedo para mim. Aos 21 anos eu descobri que eu estava grávida. Para mim, foi um motivo de muita felicidade. Eu já tinha constituído a minha família, estava bem feliz com o meu casamento. Sempre foi meu sonho e sempre imaginei ser mãe de um menino. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, foi a realização de um sonho. Muitas mulheres nascem com esse desejo, com essa vontade de ser mãe, de viver a maternidade. Outras mulheres não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada uma tem o seu jeito, sua personalidade, seus gostos e os seus sonhos, não é mesmo? Imagina se todas nós fôssemos iguais e pensássemos iguais, né? Mas eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sempre fui apaixonada por criança. Venho de uma família que tenho 4 irmãos, né? Então eu sempre gostei muito, muito de criança. Quando eu descobri que eu estava grávida aos 21 anos, eu fiquei extremamente feliz. Eu fiquei radiante, porque eu estava ali realizando um sonho, o sonho da maternidade. Como vocês sabem, a gente tem todo um processo, vai no obstetra, na ginecologista obstetra, faz acompanhamento. Descobri quando eu já estava com 7 semanas a minha gestação. Bom, fizemos as ecografias de rotina e até então tudo certo. A melhor gestação que eu poderia ter. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, sempre fui muito comunicativa, né? E assim como outras mães, eu idealizei o filho perfeito. Não vou mentir pra vocês, idealizei o filho perfeito. Eu tenho 1,75 m e amo jogar vôlei. Então, pra mim, o meu filho seria o meu parceiro no vôlei, né? Pra quem joga vôlei sabe aí que a estatura tem que ser entre 1,70 m pra cima. Não que não possa jogar quem tem abaixo de 1,70 m, né? Mas a criança idealizada. Eu idealizei a criança perfeita. Nas 30 semanas de gestação, eu fui ter com a minha obstetra. Aquela consulta de rotina, né? Pra saber como é que tava a criança, se estava tudo bem, se eu tava sentindo alguma dor, algum enjoo. Eu pedi se ela poderia me dar uma ecografia pra eu ouvir o coraçãozinho do bebê, saber como ele tava, aquela emoção, né? Do coraçãozinho, ou melhor, porque o coração deles é bem acelerado quando eles são bebês, né? E ela disse, mas pra que uma ecografia? Tá tudo bem, não tem necessidade. Eu, por favor, doutora, eu gostaria só de ver aquele borrãozinho lá. E ela, então tá. Ela me passou a ecografia e no outro dia eu fui até o laboratório fazer a eco. Chegando lá, para minha surpresa, consultei com uma doutora. Ela fez a eco de rotina, né? Durante a ecografia, ela começou a me indagar. Vani, né? E eu, sim. Vani, como que é na tua família? Alguém tem estatura baixa? E eu, não. Na verdade, a pessoa mais baixa da minha família é meu pai, que tem 1,62 m, 1,63 m. E ela, em silêncio, continuou fazendo a ecografia. Então deixa eu te perguntar outra coisa, Vani. Como que é na tua família? Existe algum tipo de mutação genética? A princípio, como tem alguém diferente na tua família? Não, doutora. A princípio, não. São todos normais, são todos comuns, pessoas normais. Por quê? E ela, não, só um minutinho. Em silêncio, continuou fazendo a ecografia. Nesse momento, eu comecei a indagar, né? Por que ela tá me perguntando tudo isso? Ao finalizar a ecografia, ela me chamou e disse assim,
Vani, eu notei que o percentil dos ossos do teu filho, ele tá abaixo do percentil correto. E geralmente isso acontece quando tem uma displasia óssea. E eu, como assim? Do que você tá falando? Ela, eu fiz a medição dos ossos do seu filho e está abaixo do percentil correto. Eu vou precisar que você procure a sua obstetra para conversar com ela. Nisso eu gelei. Eu disse, não. Para! Que isso? Impossível. Eu fiz várias ecografias e até agora estava tudo normal. Hoje eu chego aqui e meu filho está com o percentil dos ossos abaixo? Não, essa doutora tá errada. Fui para casa. Na mesma hora ela ligou para minha obstetra e disse, olha, marca uma consulta com a sua paciente, porque a ecografia dela deu alguns problemas, né? Deu que o percentil dos ossos do filho dela está abaixo. Eu não dei muita bola, não levei muito a sério. Nisso, a minha doutora entra em contato comigo e diz, Vani, eu preciso que você venha amanhã, na primeira hora da manhã, aqui no meu consultório. Respira. Eu fui. Chegando lá no outro dia, entrei com a minha doutora e levei todas as ecografias para ela. Vou mostrar para vocês então aqui, né, a eco, na qual foi feita a medição dos ossinhos do meu filho. E através dessa ecografia, eu tenho todas, né, através dessa ecografia, descobrimos que o percentil dos ossos do meu filho era abaixo do necessário. A minha obstetra entrou em contato na mesma hora com um especialista, que ela conhecia, um especialista obstétrico. E ela ligou e disse assim, olha, eu tô com uma paciente aqui que deu que os ossos do percentil do filho dela está abaixo e eu tô encaminhando ela para ter uma nova avaliação com o senhor. Ok, marcada a consulta para o dia seguinte. Quando eu olhei no papel, em cima da mesa da minha doutora, estava escrita a palavra não. Bom, eu me lembro de ter passado os olhos pela palavra, mas para mim aquilo passou despercebido. Eu lembro exatamente quando eu passei os olhos pela palavra, escrito a caneta assim, mas eu passei por aquilo despercebido. Até então, na minha consciência, era um erro momentâneo deles, que meu filho era perfeito, todas as ecografias estavam dando tudo corretamente bem, meu filho era uma criança saudável, eu sentia ele mexer constantemente dentro de mim. Então, até então, ele era uma criança saudável, os médicos estavam errados. Bom, dia seguinte, fui ao especialista indicado pela minha obstetra. Quando eu cheguei nesse especialista, ele pediu todos os exames anteriores para poder comparar e ele fez a ecografia em mim em silêncio, o tempo inteiro em silêncio. Aquilo estava me deixando nervosa. Eu não sabia o que fazer, porque ele não se comunicava, ele não perguntava nada. Então eu já estava ficando tensa naquela situação. Durante a ecografia, o doutor falou assim para mim, pelo dedão do pé do teu filho, a princípio, ele pode ter síndrome de Down. E eu, tá, mas por que o senhor chegou nesse diagnóstico? Criança com síndrome de Down geralmente tem encurtamento ósseo? E ele disse assim, não, até então o percentil dos ossos do teu filho realmente está abaixo. Mas pelo dedão do pé dele, que é uma característica de criança com síndrome de Down, ele talvez tenha síndrome de Down. Mas eu não tenho como te dar certeza disso. Mas já vai te preparando que provavelmente o teu filho terá uma síndrome. Ele fez as ecografias, comparou o perímetro cefálico, comparou o percentil dos ossos e chegou à conclusão que meu filho teria uma displasia esquelética. Isso. Ou que ele teria displasia tanatofórica, que é o tipo de displasia em que os ossos comprimem os órgãos e que o bebê, que é letal, é um tipo de nanismo letal e o bebê ele não sobreviveria. E ele me disse aquilo com uma naturalidade, e inclusive ele falou pra mim assim, ó, não pesquisa no Google o que é displasia esquelética. Gente, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei no Google displasia esquelética. E o que apareceu? Inúmeras crianças com má formação. Pesquisei displasia tanatofórica,
pesquisei tudo que era possível, cada palavra que o especialista me falou, eu pesquisei. E apareceu um mundo de informações, na qual aparecia muito mais imagens de crianças com má formação. E também falando sobre que era letal, que não sobrevive, que a criança não sobrevive mais que 2 semanas, 1 semana, e às vezes a criança sobrevive 1 dia apenas. Então o meu filho não era compatível à vida. Bom, eu, Vani, passei de uma mãe sonhadora, uma mãe que idealizou o filho perfeito, naquele exato momento, para uma mãe que teria um filho com síndrome de Down e depois para uma mãe que teria um filho que não era compatível à vida. Bom, eu não vou mentir para vocês. Quando eu recebi esse diagnóstico, que o meu filho não seria compatível à vida, automaticamente o meu sonho de ser mãe foi por água abaixo. O que eu pensei na hora? Bom, o que foi que eu fiz? O que eu fiz? O que eu tomei? Onde foi que eu errei pro meu filho não ser compatível à vida? Porque só pode ter sido eu. Eu sou a culpada. Eu me culpei. A pior mãe do mundo, e eu nem tinha pego meu filho nos braços ainda. Quando eu descobri que meu filho não era compatível à vida, eu perdi meu chão. E naquele exato momento, todo o meu sonho de ser mãe estava indo por água abaixo. E não foi fácil. Não foi fácil. Imagina você sentir seu filho mexendo na sua barriga, e ele mexia muito, muito. E você saber que você teria o seu filho, pegaria ele nos braços, mas ele não iria ficar com você. Ele não iria para casa com você. Bom, foi o único momento em que eu e o pai do meu filho nos sentimos no fundo do poço. Mas nós nos agarramos na nossa fé, né? Nós temos muita fé em Deus, sempre tivemos muita fé em Deus. E pensamos, bom, se o primeiro laudo, o nosso filho teria síndrome de Down, e o segundo laudo, nosso filho não é compatível com a vida, por que não ir para um terceiro laudo? Por que não um novo especialista? E isso nos fez ter esperança novamente. A gente acreditou, nós tivemos fé que a gente poderia ter um laudo diferente. Bom, fomos ao terceiro especialista. E nesse meio tempo eu já estava com 34 semanas de gestação. Ao chegar nesse especialista, ele foi praticamente um anjo nas nossas vidas. Hoje eu consigo ver a negligência desses médicos, desses doutores, mas enfim, eu não vou falar sobre a negligência deles, mas enfim. Esse terceiro especialista fez uma ecografia 4D em movimento. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. A gente conseguiu ver o rostinho do nosso bebê perfeitamente. Olha, esse é o Neto. O narizinho, a boquinha. Aqui ele tava de ladinho. Oh. Eu lembro todo o cuidado que esse doutor teve com a gente, sabe? Em nos receber, em nos dar um diagnóstico mais preciso, sabe? Sem suposições, mas sim um laudo específico, um laudo certeiro. Eu já estava com 34 semanas de gestação, entre 32 e 34 semanas. Ele viu o nosso desespero, ele viu que nós estávamos procurando solução, informação, nós estávamos meio que desesperados. Bom, após fazer os exames, o doutor falou para nós que o nosso filho seria sim compatível à vida, que o que ele tinha não era letal, não era síndrome de Down, mas ele teria uma displasia óssea. Ele teria uma displasia óssea e que, a princípio, pelo conhecimento dele e por tudo que ele, né, viu dentro dos exames, seria achondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. Quando ele falou isso pra gente, nós ficamos tipo, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza? O senhor tá nos comunicando? Por favor, me diz que realmente é isso. Na época, como eu já estava
né, com 34 semanas, eu lembro que o doutor olhou pra mim e disse assim, bom, tem um exame que a gente tira um pouco do líquido amniótico e manda para os Estados Unidos, chega em 3 dias, e daí a gente consegue saber o tipo de nanismo que o teu filho vai ter. Daí ele olhou pra mim e disse assim, eu lembro como se fosse hoje, ele olhou pra mim e disse assim, independente do que teu filho tiver, tu vai tirar ele? Eu disse, não, óbvio que não. Não pretendo tirar, nem tem essa possibilidade. Então por que tu vai fazer o exame? Eu digo, não vou, não tenho nem condições financeiras para fazer esse exame. Não vou fazer. Daí ele me explicou que o exame era só para fazer, para ter certeza, para preparar os médicos, né? Para saber quando o neto nascesse, para os médicos ficarem preparados para receber o neto. Enfim, no momento em que esse especialista nos disse que ele era compatível à vida, independente se ele tivesse uma displasia esquelética, uma displasia óssea, um tipo de nanismo, síndrome de Down, todo o meu sonho estava retornando, porque eu iria ser mãe, né? Independente de qualquer coisa, eu iria viver a maternidade, eu iria maternar. E aquilo para mim foi como se ele tivesse reacendido, né? Aquela chama da maternidade dentro de mim. No momento em que ele falou que meu filho era compatível à vida, para mim não importava mais nada. Eu não me importava como ele viria. O importante é que ele viria e que eu teria ele nos meus braços e que eu realizaria meu sonho de viver a maternidade. Nisso, completei 36 semanas e o neto começou a querer nascer, né? Com 36 semanas, o neto nasceu. Ele nasceu de 36 semanas, com 44 centímetros e pesando 3,40 kg. Ele nasceu uma criança muito saudável. Para não dizer que ele nasceu saudável, na verdade, na primeira hora de vida, ele precisou de oxigênio, porque o pulmão dele ainda era muito prematuro, né? Como ele era uma criança prematura, na primeira hora de vida dele, ele precisou de oxigênio. Logo depois, conseguiu respirar sozinho. Era uma criança saudável. Uma mini criança, era desse tamanho. A princípio, os médicos não me falaram nada. Não tinham me dado o laudo certeiro do que ele tinha. Se realmente era nanismo, qual era o tipo de nanismo. Eu lembro que quando o neto nasceu de cesárea, porque infelizmente eu não consegui ter dilatação, né? Então ele acabou nascendo de cesárea. Quando ele nasceu, a doutora trouxe ele pra mim e eu olhei assim no rostinho dele, aquele rostinho roxo, e eu, fixei o rostinho dele na minha mente. E a doutora disse pra mim, bom, eu vou levar ele pra neonatal, pra UTI, porque ele precisa respirar com um pouco de oxigênio, ter uma ajuda para respirar, mas logo tu vai poder ver ele, tá? E eu disse, vai! Vai! Naquele momento eu consegui descansar. O meu filho estava bem, o meu filho era compatível à vida, e eu consegui ter meu filho. A certeza que eu tinha que eu teria o meu filho perfeito, porque para mim ele continua sendo perfeito. Por mais que ele fosse uma criança atípica, meu filho, para mim, continua sendo uma criança perfeita. Logo depois, eu já consegui ter contato com ele, amamentei, tive o neto, mas realmente o diagnóstico de acondroplasia veio quando ele tinha 3 meses de idade. Com 3 meses de idade, levamos ele para fazer na geneticista. Ela pesquisou toda a nossa árvore, ela fez todos os exames, ela fez um raio-x no neto e realmente nos deu o laudo. Bom, o neto tem acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. Nós fomos em 2 consultas com a geneticista. Na primeira, ela fez toda a pesquisa da nossa árvore e tudo mais e fez os exames. Na segunda, nós fomos para ela nos dar o laudo do que realmente o neto tinha. Chegando lá, a geneticista, na sua maneira, né, de dar a notícia para nós, ela com toda a calma, mas ao mesmo tempo
querendo não nos decepcionar com a notícia, eu lembro que a geneticista disse assim: olha, eu vou dar um laudo pra vocês, tá? Do que o bebê de vocês tem, mas eu quero... Eu nem sei se eu deveria falar pra vocês assim, claramente, ou se vocês precisariam de uma psicóloga pra poder receber essa notícia. E eu lembro que nos olhamos assim, tipo, por favor, dá a notícia pra nós. E ela abriu o laudo na nossa frente. O filho de vocês tem acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. A gente se olhou e sorriu. E a geneticista olhou pra nós e disse: vocês estão sorrindo? Vocês acabaram de receber a notícia que o filho de vocês terá nanismo. Ele será uma criança diferente das outras crianças. Ele vai ser pequeno. Ele pode vir a ter alguns problemas ósseos. E vocês estão sorrindo? E então a gente falou pra ela assim: doutora, o nosso filho não era compatível à vida, doutora. Saber que o neto teria nanismo era a maior bênção das nossas vidas. Não tem como você ficar triste em saber que o nosso filho só vai ser pequeno. Queria uma criança totalmente saudável, ativa, ele só vai ser pequeno. Pro diagnóstico que ele recebeu de não ser compatível à vida, de ser uma criança totalmente independente, para uma criança que é ativa, totalmente independente, mas só é pequena, não tem como a gente não ficar feliz, não tem como a gente não se alegrar. Doutora, a senhora tá dando a melhor notícia das nossas vidas. E eu lembro que, bom, saímos de lá realizado, né? Com a notícia que o neto teria nanismo. Pra quem não sabe, a acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo. E é uma mutação genética, tá? É uma mutação que altera o gene, altera os ossos e altera a cartilagem, tá? Ela é uma mutação genética. Muita gente não sabe, mas a acondroplasia, o nanismo, acontece 80% em casais com estatura normal. Qualquer casal de estatura normal pode ter uma criança com nanismo. 80% das crianças com nanismo têm pais que têm estatura normal. E muita gente não sabe disso. Sim, existem os casos hereditários, mas no nosso caso foi o mais comum, né? O neto teve essa mutação no gene. Desde então, desde saber do diagnóstico do meu filho, desde pegar ele nos meus braços, eu vivo uma maternidade leve, uma maternidade feliz. E não vou dizer para vocês que é uma maternidade perfeita, porque existem inúmeras dificuldades. Eu passei por várias barreiras, eu passo diariamente inúmeras dificuldades com questão de preconceito, com questão de inclusão, mas isso não é nada perto de ver a felicidade do meu filho, de ver meu filho caminhando, correndo pela casa, de ver o meu filho cantando e tocando e dançando nas redes sociais. Hoje, o neto é uma criança vista, uma criança seguida por muitas pessoas, né? Alcançou um número grande de pessoas com a sua autenticidade, com a sua maneira de ser, com a sua leveza. O nanismo não impediu meu filho de ser feliz, não impediu ele de ser uma criança ativa. Pelo contrário, eu como uma mãe que recebi o diagnóstico de que eu não teria meu filho, por uma mãe que teria um filho apenas pequeno, não tem como eu ser uma mãe triste, não tem como eu ser uma mãe angustiada, uma mãe que se vitimiza. Eu poderia sim estar aqui nas redes sociais me vitimizando porque o meu filho tem nanismo e não consegue subir nas coisas, pegar algo por ser pequeno. Eu poderia me vitimizar porque ele vai sofrer preconceito e vai, o mundo é preconceituoso. Mas não. Hoje, meu objetivo de vir aqui contar para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, e olha que eu dei um resumão para vocês, eu dei um resumão da nossa história para vocês. Só o fato de eu poder estar aqui contando para vocês isso faz com que eu me sinta a pessoa mais feliz do mundo. Eu sei hoje qual é o meu chamado, qual é o meu objetivo de vida. Eu sei e eu falo para muitas mães que agora, nesse exato momento, estão recebendo o diagnóstico que seu filho pode ter uma displasia óssea, uma displasia esquelética, um tipo de nanismo,
enfim, um autismo, síndrome de Down. Para essa mãe que está recebendo esse diagnóstico nesse exato momento, eu tenho uma coisa para te dizer. Não é fácil, mas com certeza você consegue transformar a dificuldade em uma oportunidade. Independente do que seu filho tiver, ele tem você. E ele pode sim ser a criança mais feliz do mundo. Você pode sim viver a maternidade mais feliz do mundo. Se você souber ver a vida com um pouco de mais leveza. Eu peguei toda a dificuldade, todo aquele diagnóstico e transformei ele em algo bom. Hoje, eu trabalho com as minhas redes sociais para ajudar outras mães a verem de forma diferente a sua maternidade atípica. Nem tudo está perdido. E eu não vou ser hipócrita de falar que não tem momentos ruins. Tem momentos difíceis, tem. Mas eu tô aqui para quebrar todas as crenças limitantes na qual faz você acreditar que você precisa se sentir excluída porque você não teve um filho típico, né? Porque você não teve um filho comum. Eu tô aqui para te dizer que você é uma mãe abençoada por ter um filho atípico. Eu me considero a mulher mais abençoada do mundo, porque hoje eu consigo ver e ter mais humanidade. Eu consigo ver a vida de uma forma diferente, com outros olhos. Eu criei empatia. Eu criei uma empatia na qual eu consigo trabalhar em cada detalhe. Eu consigo entender cada detalhe. E sobre isso, a maternidade atípica foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu criei esse canal no YouTube para poder passar mais informação a respeito do feminismo, a respeito da maternidade atípica, a respeito de como a gente consegue transformar as dificuldades em oportunidades e quebrar todas as crenças limitantes. Eu convido a você para compartilhar essa história. E eu contei para vocês só uma pequena pontinha do iceberg. Eu contei para vocês um pequeno detalhe. Eu resumi a história, a minha história de vida, a minha história de maternidade, a história do neto. Eu resumi para vocês, mas eu prometo que eu vou vir aqui e contar cada detalhe do que aconteceu. Eu tenho coisas maravilhosas para contar para vocês, que vai ajudar vocês a verem a vida de forma diferente, que vai ajudar a maternidade de vocês. E eu tenho certeza que juntas a gente vai fazer um canal lindo aqui. Então, bom, se você gostou da minha história, se você gostou de saber a história do neto, se você quer saber mais, com mais detalhes de tudo que ocorreu, eu contei pra vocês até aqui, né? E foi um resumão. Vocês não sabem que desde que o neto nasceu até hoje, tudo que a gente passou. E com certeza eu gostaria de vir aqui no canal e contar cada detalhe pra vocês. Mostrar pra vocês como é que é o dia a dia do neto. E eu tenho certeza que vocês vão amar estar presente conosco aqui. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de ver sobre a minha rotina, sobre a rotina do neto. Se vocês gostariam que eu mostrasse para vocês a nossa rotina, que eu contasse para vocês mais detalhes de toda essa história. Então deixa aqui embaixo, comenta, compartilha, curte e ative o sininho. Mande para todos os seus amigos e peçam para eles aí curtir e comentar. Se inscrevam no canal. Um beijo e até mais!